Olá, olá, meus queridos, estamos aqui, para mais uma aula nossa, do nosso curso, de Sociologia, hoje com a última aula que fala especificamente sobre o pensamento de Weber, começamos aí lá na aula 11, chegamos agora na aula 14, para tratar aí sobre o pensamento sociológico de Max Weber, o nosso quarto clássico aí da Sociologia. Bom, gente, o tema nosso hoje, para tratar aí qual a relação entre o capitalismo, que é o sistema político, econômico, cultural e social da modernidade, e a religião, como Max Weber vai associar aí a ideia do capitalismo a alguns princípios religiosos, como nós já vimos em aulas anteriores, tipicamente protestantes, não é mesmo? Então, Max Weber, a relação entre religião e o capitalismo. Não esqueça, pessoal, de dar aquela força pra gente, aquela curtida aí no vídeo, enfim, para que a gente consiga fortalecer aí o nosso projeto. Bom, meus queridos, contexto histórico nós já estamos trabalhando há um tempão. Nesse mesmo contexto histórico aqui nós aplicamos aí a todos os clássicos aqui da sociologia, Nós estamos dentro de um mesmo contexto chamado modernidade, alguns no início da modernidade, outros no final, que nem é o caso agora, Nós já estamos aí no século XX. Século XX representa aqui ao mesmo tempo o fim da modernidade e o início do que nós chamamos de contemporaneidade, A grosso modo, a gente faz aí essa divisão. E aqui, pessoal, nós estamos no auge da Revolução Industrial, no auge do que daqui a pouco, em outras aulas, vamos falar aí sobre a questão do Fordismo, Taylorismo, a intensificação da produção como um meio de desenvolvimento social. As indústrias vêm para as cidades, as máquinas vão para a zona rural, acontece aquele fenômeno geográfico lá, lembra? O êxodo rural, e aqui dentro desse espaço urbano, a sociedade moderna e pós-moderna se constrói. Então estamos no auge aqui desse desenvolvimento industrial que caracteriza a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, nós já temos aí duas grandes potências mundiais capitalistas, No século XX, nós já temos aí lá na Europa a Inglaterra representando, inclusive, aí, o berço da Revolução Industrial, por assim dizer, a Inglaterra como uma das potências econômicas, uma das potências capitalistas, e aqui na Europa nós já temos também os Estados Unidos se configurando assim. E o que Weber está fazendo, pessoal, é exatamente analisando essa sociedade americana, norte-americana no caso, para entender por que os norte-americanos também estão se tornando essa grande potência. Porque a Inglaterra, entre aspas, é fácil saber, afinal de contas foi ali que surge a Revolução Industrial. Mas, e na Europa? E na América? O que justifica a América do Norte se tornar essa grande potência? Weber vai dizer, muitos fundamentos religiosos contribuíram, muitos fundamentos protestantes, tipicamente calvinistas, contribuíram aí para essa mudança de mentalidade e essa intensificação do capitalismo, por assim dizer. Intensifica-se aqui na sociedade capitalista as relações sociais. As relações acontecem basicamente porque todos os sonhos e desejos, todos os ideais propostos aí e buscados, por assim dizer, estão intimamente ligados aí ao capitalismo. Então, o capitalismo é esse sistema, muito mais do que muitos pensam, não é um sistema puramente econômico, é um sistema onde os indivíduos se organizam e a partir dessa organização se relacionam. Olha a ideia central de Weber aqui nessa questão. O capitalismo tem o seu desenvolvimento sob a base da doutrina protestante calvinista, da predestinação e da sua interpretação puritana. A predestinação, pessoal, é aquela ideia de que não há a liberdade, O indivíduo é consequência da vontade divina, por assim dizer. Então, se o indivíduo é consequência da vontade divina, o que nos resta é apenas aceitar a nossa condição.
certo? Só que junto com o puritanismo, né? Junto com a obediência fiel às regras. Então, quanto mais fiéis o indivíduo for às regras pré-estabelecidas, entre outras coisas interpretadas por toda a herança religiosa, mais sucesso o indivíduo vai ter. Segundo Weber, pessoal, aqui existe uma relação muito intensa entre três realidades, três dimensões. A primeira, a ética religiosa, né? E a ética religiosa subentende uma forma de pensar os valores e as regras que o indivíduo deve obedecer, né? Uma reflexão sobre a ação do indivíduo a partir do princípio religioso, tipicamente cristão, protestante, não é verdade? Depois nós temos aí a vocação, o trabalho, né, como uma vocação humana. A vocação, como nós entendemos no princípio religioso, vocação é um chamado, né? Aquele que está sendo chamado a cumprir uma certa missão, a desempenhar uma certa tarefa, né? Então o trabalho é visto por Weber como uma espécie de vocação divina, né? Ele vai até inclusive defender aquelas ideias de que aquele que trabalha é abençoado por Deus, e a bênção na ética protestante, a bênção é materializada, por assim dizer, por riquezas conquistadas, né? Quer dizer, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem um certo êxito econômico, um êxito profissional. Por quê? Porque é fiel aos princípios religiosos, aliado ao surgimento do desenvolvimento do capitalismo, que a princípio é uma proposta puramente burguesa, né? O capitalismo é um sistema proposto pelos burgueses na passagem do feudalismo para da era medieval para a era moderna, né? O feudalismo ele é substituído pelo próprio capitalismo, e aí nesse contexto a ética religiosa, a ética cristã protestante, segundo Weber, contribui aquilo que é de interesse puramente burguês, não é verdade? E a partir daí, olha só, nós temos o capitalismo sendo inserido nas mais diversas culturas. Muita gente hoje ainda tem, né, apesar de, muita gente ainda tem uma visão meio equivocada do capitalismo, né, confunde capitalismo com liberalismo. Pessoal, aqui na modernidade surge muitos outros sistemas políticos que vocês vão estudar lá na filosofia, por exemplo, mas é importante que vocês saibam que o capitalismo ele não é um sistema liberal, né? O capitalismo é um sistema político e econômico, que ele na modernidade, no século XX inclusive, ele se instala tanto em países liberais, em nações liberais, como em nações absolutistas, totalitaristas, tirânicas, né? Se você pegar, por exemplo, a Alemanha nazista, ela não é liberal, né? Se você pegar a China hoje, ela não é liberal. Se você pegar a Rússia, não é liberal. Cuba hoje, né? Então, não são países liberais, mas são países capitalistas, está me entendendo? Então é importante que a gente não entenda o capitalismo de forma equivocada. O capitalismo ele está sendo inserido em todas as culturas, em todos os regimes políticos. Não importa se esse regime político é liberal ou absolutista, né? Liberalismo ou totalitarismo. Ele está lá impregnado em todas essas culturas. É a base do desenvolvimento econômico da nação, do país, né? Por isso, segundo Weber, ele tem a relação aí com essas três dimensões. Olha como que Weber vai colocar, né, na sua obra Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Trata-se, como se vê, de argumento essencialmente escolástico, ou seja, escolástico, gente, na escolástica medieval, né, quando surgem os grandes sistemas religiosos, né, quando surgem as grandes religiões, ou se constroem as grandes religiões do mundo hoje, né, com exceção do judaísmo que já existia. Mas a escolástica ela sistematiza, né, o cristianismo, e durante a escolástica surge também o islamismo, por exemplo, certo? Então é a fonte aí da origem das religiões mundiais hoje, com exceção do judaísmo que já existia, né, muito antes da escolástica. Mas olha só, que logo é abandonado, né, cedendo o passo à referência cada vez mais enfática,
referência cada vez mais enfática ao cumprimento dos deveres. Ou seja, a ética cristã vai favorecer essa busca pelo cumprimento dos deveres intramundanos, ou seja, que surgem e estão aqui entre nós no mundo, entre aspas, como a única via de agradar a Deus. Ou seja, agradamos a Deus quando cumprimos com os nossos deveres, não é verdade? Em todas as situações que está. E somente em que esta, e somente esta, é a vontade de Deus. E por isso, toda profissão lícita, olha só, gente, que interessante, toda profissão lícita, ou seja, correta, né? Toda profissão honesta, toda profissão justa, né? Que seja baseado aí em princípios puramente religiosos, simplesmente vale muito e vale igual perante Deus. Então aqui nós temos essa relação entre o trabalho e os fundamentos religiosos, não é verdade? Bom, meus queridos, vamos agora resolver um exercício para ver como que isso se constrói em uma questão de vestibular, tudo bem? Acompanhe a leitura comigo. Na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o sociólogo Max Weber analisa a influência de um tipo de comportamento religioso no desenvolvimento do capitalismo moderno. Então, o autor destaca a relação particular entre a ética protestante e a questão do trabalho, para mostrar, por exemplo, ele quer mostrar basicamente duas coisas. Primeiro, o trabalho deve ser encarado como um dever, né, como vocação. Lembra? Nós somos chamados, vocação é chamado para trabalhar, e não como uma obrigação. Né? E segundo, o aumento de salário não significa aumento de produção. A produção ela pode aumentar e o salário permanecer. Né? Com base no enunciado e nas afirmações acima, é correto afirmar que o surgimento do capitalismo moderno é produto autêntico de uma mentalidade protestante? Não, né, gente? Nós sabemos que quem vai organizar aí a ideia, os ideais capitalistas são os burgueses e não a ética protestante, né? Por isso está incorreta. O surgimento do moderno capitalista do Ocidente surgiu de modo acidental? Não, né, gente? Isso foi um projeto muito bem organizado, repito, pela burguesia, né? Não é à toa que a Revolução Industrial ela só vai se intensificando cada vez mais. Não foi simplesmente um acidente, foi um modelo muito bem organizado. Letra C. A suposta correlação entre o aumento de salário e a maior produtividade do trabalho nunca pode ser comprovada. Mas espera aí. O Weber não analisou isso daí e a sua análise, de certa forma, comprova que não há, né, essa correlação. Está lá em cima no enunciado, olha, segundo o objetivo da obra, o aumento de salário não significa aumento de produção. Então, por isso, a C também está incorreta, não é verdade? Letra D. A maneira protestante de encarar o trabalho contribui para o maior desenvolvimento do capitalismo em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Né? A ética protestante contribui para o desenvolvimento do capitalismo. Corretíssimo, né, gente? Já pode marcar essa opção. Mas vamos ver o que a EI está dizendo só para, né, desencargo de consciência. O modo protestante de encarar o trabalho debilitou a expansão da produção econômica. Nem continua, né, gente? Debilitou, pelo contrário, né? Debilitar significa prejudicar. E a ética protestante não debilitou, não. Pelo contrário, contribuiu, segundo Weber. Né? Portanto, a única resposta correta só pode ser a letra D. Bom, meus queridos, né, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Mais uma aula nossa sobre a sociologia de Max Weber. E a partir da próxima aula, nós vamos agora trabalhar, sim, alguns temas e problemas sociológicos, né? Depois de fundamentar aí todas as nossas reflexões com os 4 clássicos da sociologia. Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.